usuário é oferecido para todos os colaboradores da enfermagem na instituição, porque essa é uma tarefa rotineira para eles. Hoje, nós vamos demonstrar para vocês, com os nossos fisioterapeutas Murilo e Breno, dois tipos de movimentos: o movimento individual de transferência de usuário e o movimento em dupla. Antes de iniciarmos a transferência do usuário, nós temos que estar equipado com os EPIs, o cinto ergonômico, as luvas e a máscara. Luvas e máscara em decorrência da pandemia. Nós vamos iniciar a transferência do usuário de maneira individual, tá? Então o usuário ele vai estar posicionado na cadeira, né? Essa transferência individual ela é realizada quando o usuário ele tem um pouco mais de mobilidade ou um pouco mais de controle de tronco para a gente conseguir fazer essa transferência individual. Então o usuário sentado, nós vamos posicionar a mão na borda da escápula, né? E posicionar os joelhos junto aos joelhos do usuário, travando o joelho para que ele não estenda o joelho antes do momento. E aí você faz a elevação do tronco através da escápula, do posicionamento das mãos na escápula, e o joelho automaticamente ele vai se estendendo. Quando o usuário estiver já na posição ereta, aí fazemos a rotação com esse usuário, transferindo ele para a cama, para o tablado. Para transferir esse usuário de maneira individual, né, do tablado para uma cadeira ou de uma cadeira para outra cadeira, o procedimento vai ser praticamente o mesmo. Então, posicionar as mãos na borda interna da escápula e os joelhos posicionando, travando os joelhos do usuário. Na hora de fazer a transferência, o profissional ele vai flexionar o joelho, né? Ele vai fazer uma semiflexão de joelho para aliviar essa descarga de peso e fazer a transferência do tablado para a cadeira ou de uma cadeira para outra cadeira. Então ele leva o usuário na posição ereta e faz a rotação para a posição que ele precisa colocar, para a cadeira onde ele precisa colocar o usuário. Agora vamos demonstrar a transferência do usuário em dupla. Então, dois profissionais para fazer a transferência desse usuário. Essa transferência em dupla, o objetivo dela é fazer essa transferência sem sobrecarregar o profissional quando o usuário não tem essa possibilidade de um controle de tronco ou uma independência maior. Então, um dos profissionais vai posicionar na região dos membros inferiores, mais precisamente atrás dos joelhos, na parte posterior do joelho, na articulação do joelho, e o outro profissional vai se posicionar na parte posterior do tronco, vai inserir, passar a mão entre as axilas, embaixo da axila do usuário e segurar o antebraço desse usuário para poder fazer a transferência, né? Geralmente a gente utiliza a posição de um dos joelhos em cima da cama, se for uma cama mais baixa, porém se for uma cama mais alta, já não tem essa possibilidade de apoiar um dos joelhos. Então a gente faz a flexão do tronco para poder segurar esse usuário e trazê-lo, transferindo da cadeira para a cama. Existem duas maneiras para fazer essa transferência em dupla para quem está posicionado na parte posterior do tronco do usuário, que é a pega no antebraço do usuário para não correr o risco dele bater esse braço em algum outro lugar, e a forma de segurar embaixo da axila entre as costelas. Então posicionar a mão nas axilas e travar entre as costelas e fazer essa transferência. Para fazer a transferência desse usuário da cama para a cadeira, o procedimento é praticamente o mesmo. Então os dois profissionais vão se posicionar lateralmente à cama, um dos profissionais na parte superior, na parte posterior do tronco, e o outro profissional na parte dos membros inferiores, com as mãos na parte posterior da articulação dos joelhos. E aí
faz uma elevação desse usuário para poder transferi-lo para a cadeira.